Muito boa noite, Brasil, aqui diretamente dos estúdios da ISTV. Hoje, como é que vocês estão aí pelo Brasil? Mandem aquele oi para mim no nosso WhatsApp que está na telinha 11 99 789 7070. Pessoal, amo as mensagens carinhosas de vocês e não se surpreendam quando vocês receberem uma mensagem minha. Vai estar assinado, ao invés de equipe Cris Lopes, está escrito Cris Lopes. Me aguardem que eu vou fazer respostas para vocês personalizadas, hein? Tem muita mensagem, mas você pode ser sorteado no meio das minhas mensagens, tá bom? Bem, gosto muito quando vocês mandam foto, né, da casa de vocês que vocês estão assistindo aí no sofá, com a família, ou com o cachorrinho ou com o gatinho, adoro também. Manda para mim que a gente coloca no próximo programa a foto de vocês, tá bom? Bem, então, vamos falar hoje de um assunto importante. Vocês sabem que aqui eu gosto de debater temas que interessam para o nosso dia a dia, não é? E é bom porque eu gosto que as famílias também reflitam, né, em casa, né? Sabe aquele bate-papo? Eu tenho incentivado muito, gente, tenho feito algumas palestras aí, tenho sido convidada a fazer algumas palestras em várias cidades. E o que eu tenho percebido? Que nós precisamos incentivar a comunicação em casa, sabe aqueles bate-papos no café da tarde, ou que seja no almoço de domingo, né, ou na pizza, com os nossos jovens, né? Precisamos, pais e jovens, filhos, crianças, interagirmos um pouco mais em casa e falarmos. Eu sei que a gente fica cada um com seu celularzinho, né? Aí vamos fazer um café, começa a tomar o café, começa a falar, corta e vamos todo mundo teclar. Então fica aquele vício que nós estamos nessa nova, né, vamos dizer, época tecnológica, né, que a gente está aí feliz da vida, com celulares que faltam falar, quer dizer, já falam, né, fazem tudo, né? Então, não vamos esquecer, minha gente, de conversar em casa. Vamos aproveitar os nossos momentos em família para um ouvir o outro. O que você está fazendo? O que você está querendo fazer? Como é que está em teu colégio? Como é que está em tua faculdade? Como é que está em teu cursinho de balé, tua capoeira, seu curso de música, de teatro, não importa. Pais, procurem ouvir mais os jovens e jovens. Falem sem medo. É melhor que vocês conversem em casa do que vocês pegarem uma opinião, às vezes errada, de um amiguinho sobre um assunto importante na vida de vocês, tá bom? Então, partiu hashtag comunicação em casa, gente. Vamos conversar em família, tá bom? E falando sobre isso, o nosso tema de hoje, vamos falar de jovens talentosos, pensando no futuro, né? Ou seja, o que você que está assistindo aí em casa, tem 10, 12 anos, 15 anos, está querendo fazer da vida, não é? Vamos pensar no futuro, mas pensar de uma forma... a gente tem aqueles sonhos, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser... geralmente o esporte que a gente pratica, vou ser jogador de futebol, vou ser jogadora de vôlei. Eu fui jogadora de vôlei 5 anos no colégio, tinha meu time e tudo, mas eu não tinha altura para ser jogadora de vôlei, eu sabia disso, né? Eu tinha que dar saltos de meio metro na rede para empurrar uma bola. Então, mas eu gostava muito de idiomas e eu uso muitos idiomas no meu trabalho, né? Quando vou fazer um filme no cinema em outra língua, quando vou fazer um evento em outro país, uma palestra, a gente acaba usando aquilo que a gente aprende de criancinha, não é? Então, vamos pensar nos talentos que nossos jovens querem desenvolver ou já nasceram com e o que querem fazer. E para a gente falar desse assunto juntos hoje, eu trouxe aqui a minha querida Laila Quitolina. Olha que linda que ela é. Vem cá, Laila, deixa eu apresentar ela.
Ela veio aqui com o papai, tá com a gente. Artulau, como é que vai? Artilau, o nome dele, vem pra cá. O pai dela tem um nome composto grego, vem aqui, Artilau. Deixa eu falar com o pai primeiro. Artilau, seu nome é italiano? Fala aqui pra gente, câmera 1. O primeiro nome é grego, né? O sobrenome é italiano. Então é Artilau, grego, e depois Chitolina. Chitolina, italiano. Se escreve Chitolina com CH, gente. Em italiano, o CH você fala aqui, né? E a sua família, você sabe a história da sua família? Porque aqui no Brasil, nós temos, todo mundo tem história, né? De gente de todos os países que vieram para o Brasil há séculos aí, né? A família é uma miscelânea entre italiano, grego e judeu, né? Então, foi uma bomba atômica que explodiu. Não fala em bomba, nós somos a paz. E veio todo mundo. Meu avô veio da Grécia, né? Minha avó era judia polonesa, né? Veio para o Brasil também. E daí, nesse meio aí, surgiu meu pai e minha mãe, que são brasileiros, né? E disso surgiu eu. Muito bem. Bem, sua filha, você incentiva sua filha a estudar e desenvolver os talentos dela? Você, como pai, passa um recado aqui na câmera 1 para o Brasil. Olha, em primeiro lugar, acima de tudo, é estudo, né? Uma coisa que eu cobro ela desde criança. Ela nasceu numa família onde nós lutamos, nós brigamos muito pela educação. A mãe é professora, né? Então ela, nesse tempo, ela já entrou na escola sabendo ler e escrever, né? E da minha parte, né? Como você falou, desde pequeno que a gente procura sentar na mesa, e eu sempre cutuquei ela: o que você quer ser quando crescer? Aí deixei amadurecer. O que você quer ser quando crescer? Deixa ficar mais velho. O que você quer ser quando crescer? E eu abri o leque, né? Você quer ser médica? Você quer ser advogada? Meu sonho é que ela continuasse, eu sou militar da reserva, né? Que ela continuasse. Então, eu cheguei até a falar com o meu ex-comandante, né? Para ver encaminhamento para a Academia da Força Aérea. E no fim ela olhou para mim e falou: eu quero ser atriz. Acho que eu conheço a sua história. Aí não tem mais o que falar, né? A gente abraçou, né? Então tudo bem. Mas uma coisa que eu cobrei dela é: você vai fazer cursos, são caros, tem cursos gratuitos ótimos também, né? Mas se em algum momento interferir na escola, você abandona na hora. Isso aí é inegociável. Tá certo, porque a formação é importante. Agora vamos ouvir a versão da filha. Laila, segura aqui esse microfone e conta aqui para o Brasil na câmera 1. Eu falei que é coincidência porque eu também, eu já sabia desde pequenininha, né? Todo mundo sabe que eu comecei 7 anos de idade no SBT com o Silvio Santos, né? Essa é a minha história. E de lá para cá não parei, mas eu fiz uma coisa, que aí eu concordo com o teu pai. Eu estudei outros assuntos. Então, me especializei em marketing, me especializei em psicologia, fui me especializando em outras áreas para ter plano A, B, C e D, né? Tive loja também, enfim, dou aulas aí de coach de atores, treino atores e tal. Jovens. A pergunta é, você, como é que surgiu esse sentimento de querer ser atriz? Conta que a gente já vai debater. Esse sentimento, eu acho que já nasce dentro da gente, né? Não aparece do nada. Então, desde sempre, assim, 7, 5 anos, eu assistia as novelas da SBT, assistia diversas novelas e acabou entrando dentro de mim, assim, essa paixão, sabe? O teatro também, ver tanto danças de balé, peças de teatro. Então, isso sempre esteve junto comigo, sem contar as peças que eu fazia com minhas primas, quando eu era menorzinha, assim. Já vi esse filme mesmo. Aí. Fazer peças, pequenininha, organizar. Você escreve roteiro também? Escrevo. Os meus monólogos, tudo sou eu, tô aí. Não, você tem assim,
né? Como a gente brinca, foi picada pelo bichinho da arte, não tem jeito, né? Bem, eu vou conversar com eles aqui, gente, mas eu quero falar com todos os jovens e pais que estão assistindo a ISTV para a gente debater sobre isso, né? Tem pais que não são a favor, tem pais que se preocupam com o desempenho, todos os pais se preocupam se vai atrapalhar uma carreira artística, né? Assim como de misses, né? Eu já trouxe miss aqui, mirim, miss jovem, né? Então sempre há essa preocupação. Bem, agora vamos lá, gente, vamos fazer em forma do nosso debate. Aguarda aqui um minutinho, já vou chamar vocês. Eu quero falar aqui com ela, que está aqui com a gente, por favor, Jacira Rosa. Cadê teu microfone, Jacira, minha amada? Bem, agora você já apresenta tem aqui. mais 2 nomes, né? Agora tem mais Ela 2 sobrenomes. se casou, tá, Brasil? Jacira Rosa, do nosso quadro dela, Afroempreendedoras. E é você que passa aqui no meu programa aos domingos para todo o país. Jacira traz as mulheres afroempreendedoras, guerreiras, talentosas, que empreendem em casa, que têm seus comércios, mulheres de garra, como eu sempre digo, e que são um motivo de orgulho para nós mulheres, que nos inspiram. Jacira, conta uma coisa para mim. Primeiro que a gente já está no 2º ano desse projeto, né, do Afroempreendedoras. O que você sente quando você vai gravar? Já que eu estava falando de atriz aqui com a nossa jovem Laila, você que também acabou caindo também para esse mundo, acabou se tornando aí uma apresentadora comigo, uma atriz. Como é que é isso? Fala pra gente. Olha, é gostoso. Cada pessoa que eu entrevisto é um sentimento assim de algo alcançado. Você poder mostrar para as pessoas, aquela pessoa que às vezes está no anonimato, né? Então, você podendo contar a história, saber o que aquela pessoa viveu, o que ela faz hoje em dia, é muito legal. A gente não só com empreendedoras, mas com mulheres que às vezes não empreendem, mas tem história bacana para contar. Que lindo, gente. A Cira está fazendo um trabalho brilhante. Eu adoro, eu paro para assistir, eu adoro quando ela conta aqueles casos sábios, sabe? Que nem eu sempre falo de vez em quando aqui do aluno, lembra foi o Isaac Newton, que a mãe dele começou a dar aula para ele em casa. Foi, isso. E ele era um gênio, só que na escola disseram que ele não tinha a menor condição, né? O cara só inventou a lâmpada. Foi do Isaac Newton, gente, Foi vocês muito lembram? Forte. Foi do Isaac Newton, aquele programa JP? Não sei se ele se lembra. Mas foram tantos programas, foram vários já. que a gente já nem lembra, mas eu gostei, eu sempre lembro dessa passagem. Esse né? marcou bastante. Não marcou? Porque assim, a sabedoria da mãe. Sim. Porque ele recebeu um bilhetinho que ele tinha que. Ele não servia para ficar lá. Ele não queria que a mãe levasse mais ele para a escola, porque ele não era bom aluno. A professora, só que ele não sabia ler, ele deu para a mãe ler. E aí a mãe falou, né? Leu lá e falou, não, a professora falou que você é muito inteligente e está muito acima, não tem como te ensinar aqui, você tem que aprender com ela. Muito lindo, né, gente? No final, gente, ela educou o filho. E um dia, quando a mamãe morreu, ele descobriu o bilhete, não foi? Sim, ele já é famoso, né? Tudo. Aí ele descobriu, arrumando as coisas lá, pegou uma caixa antiga e descobriu o bilhete. Só que no bilhete estava escrito totalmente o contrário do que a mãe leu. Mãe é mãe, né, minha mãe gente? É mãe. Mãe não desiste de filho nenhum, pode ser o que for. E eu vou dizer mais, eu sempre falo. Os meninos aí que infelizmente estão na vida do crime ou estão correndo risco de vida, que a gente se preocupa, porque está correndo risco de vida. É um trabalho, uma coisa que, além de prejudicar pessoas, tirar bens de pessoas, vai roubar, vai correr o risco de polícia correr atrás, de tomar um tiro. Eu sempre falo, pensem na mãe de vocês, jovens. Pensa na tristeza de ver um filho preso, gente. Vocês não sabem, a mãe carregou com o maior amor e carinho aquela criança, 9 meses. Tudo que ela não quer é isso, é ver filho preso, é ver filho sendo bandido. Eu sempre faço esse apelo aqui e eu queria que vocês, jovens, fossem por um caminho bom, né? Eu sempre ponho os jovens também, veio uns meninos aqui da comunidade outro dia. E ele disse, acho que estava com 17, né? Fazendo parte de um time de futebol da comunidade, ganhando prêmio, ralando, jogando futebol.
e ele falou, estuda, né? Ele disse, é muito fácil ir pelo caminho ruim, mas vamos nos esforçar para ir pelo caminho bom. Eu achei tão lindo esse recado que ele deu aí para todos os jovens do Brasil, então fica aí nosso reforço, né, Jacira? Bacana. Realmente, a gente pode inspirar os jovens com as nossas histórias, na nossa vida, né? História de vida, experiência. E que bom quando os jovens nos ouvem, né? É uma benção, né? Porque nem sempre é assim, infelizmente. Vamos falar sobre isso, minha gente. Bora lá para aqui, para nossa Bora. sala de Bora lá. bate-papo. Aqui o papo é reto, é papo cabeça e a gente quer ouvir e a gente quer orientar, né? O objetivo, vocês conhecem aí, o quanto eu venho lutando só faz uns 15 anos só. Que inclusive eu faço debates e palestras aí pelo mundo falando sobre isso, gente. A perspectiva para os nossos jovens, para as nossas crianças, tá certo? Minha querida Laila, agora nós vamos ouvir da própria jovem, né? Ela disse como ela se inspirou, né? Nessa veia artística que ela já carrega dos 5, 7 anos e já fez desde criancinha pecinhas de teatro com as priminhas, com as amiguinhas, né? Eu me identifico muito com isso, porque eu fiz isso também. E, enfim, mas eu quero saber uma coisa de você. O que você acha que as suas amigas, né, os seus amigos, tudo, você acha que eles estão pensando no futuro? Você acha que eles já têm, assim, uma ideia do que eles querem exercer de profissão ou não? Você acha que eles têm? Sim, é meio a meio, né? Uhum. Muitos dos meus amigos já têm ideia, contanto que eu e minhas amigas conversamos bastante sobre o que queremos ser no futuro, sobre o que a gente vai fazer. A gente debate muito sobre isso, mas tem a parte de não, vamos curtir o agora, vamos aproveitar o agora, que, sim, não é totalmente errado, mas tem que já começar a pensar no que é bom para fazer, no que é gratificante, no que é aquilo que vai dar um retorno e no que vai deixar você feliz. Então, é bem, sabe, dividido. A galera que quer já pensar, já quer construir, e a galera que ainda tá, vamos curtir o hoje e deixar o amanhã para amanhã. Então, bem debatido. Na verdade, assim, quando a gente tem 15 anos, a gente tem uma vida inteira pela frente, né? Você pensa, você tem todo o tempo do mundo para decidir, mas na verdade não, né? Eu falo até por mim, né? Com 15 anos eu já estava no meu segundo emprego, né? A minha geração começou a trabalhar muito cedo, meu marido aos 9 anos já trabalhava, eu com 13 já trabalhava, com 14 já tinha carteira registrada e já estava indo para o segundo emprego, ganhar mais. Meus pais. Era uma outra geração. Que eu acho que, Artilau, você viveu isso, a tua geração também, né? Sim, a minha geração foi aquela que a gente pulou da infância para a adolescência trabalhando, né? Eu, com 12 para 13 anos, eu fui trabalhar, cortar lenha, com carteira assinada, né? Numa padaria. Trabalhei cortando lenha, depois passei para dentro da padaria e fui trabalhando. Para nós, isso aí, da vivência deles hoje, né, que é uma coisa gostosa da infância, que a gente permite que eles tenham o que a gente não teve, né, que nós não tivemos no nosso dia a dia, né, a gente chega até a brigar, mas como ela falou, né, o que você passou também, quando é uma situação dessa de querer ser atriz mesmo, está aflorado. Não é uma coisa que, eu quero ser professora. Então, primeiro você vai ter que estudar, fazer faculdade, e aí você vai começar a trabalhar, né? No caso das crianças e adolescentes, eles já começam ali no dia a dia no YouTube, né? Dificilmente você abre um YouTube hoje e não vê uma criança ali de 8, 9 anos já fazendo um monólogo, fazendo um teatrinho, né? E isso aí, né, inclusive, foi pauta semana passada dentro da sala de aula. Inclusive o TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, ele está caindo em cima disso aí, porque está sendo monetizado. E é um trabalho. Né? E tem a questão da lei dos jovens da idade, que é permitido ou não. Então, como é que fica o online? Exatamente. O online não tinha ninguém controlando o YouTube. Estava sendo pensado na questão do... o celular veio, né, para mudar muitas coisas. Então, como é que fica o trabalho infantil, que foi proibido até em TV as crianças apresentarem programas, né?
Como é que fica o trabalho infantil, né, a regularização, a lei para o mundo virtual? Então, agora a lei ela está sendo bem mais severa. Para que seja apresentado esse teatrinho no YouTube ou no Instagram, eles vão ter que fazer, os pais vão ter que fazer o formulário ser reconhecido, colocar, mandar para o YouTube ou para o Instagram, dizendo que está autorizando. Uma autorização. Exatamente, porque é um trabalho. Passa a ser um trabalho. Quando Hoje passa a em ser dia monetizado, sim, exatamente. né? Não é aquela coisa da gracinha, a criança falando. A gente está com algumas vertentes aí, né? Por exemplo, Jacira, com quantos anos você começou a trabalhar? Aí eu comecei a trabalhar, eu acho que uns 10, 12 anos. Naquela época, eu cuidava de criança em casa. As mães iam trabalhar e aí deixava as crianças lá e aí minha mãe me incentivava para poder ter um dinheiro, alguma coisa, né? Que fosse para comprar bala, doce, um esmalte para pintar a unha. Mas eu comecei já em casa, cuidando de criança. E a Laila? Laila, seu pai falou uma coisa que eu vi até na nossa própria família, né? Vou dar para o meu filho o que eu não tive, né? Então, a geração 40 a mais, 50 a mais que tem filhos, veio com esse pensamento, porque foi uma geração, né? Que começou a trabalhar 50 a mais, que nem meu marido começou a trabalhar com 9, e eu, 40 a mais, comecei... Era 25, 30, passou, acabou falando a idade. Tô brincando. Comecei a trabalhar com 13. O que eu vejo, né, sobre isso? Pulamos realmente, como você disse, da infância, a nossa juventude, né? Mas, assim, eu lembro que nós conciliávamos o final de semana, que era para viver nossa juventude. Aí eu me lembro de ir para matinê, né, com a minha cunhada, que, né, hoje é minha cunhada, porque eu conheci meu marido, eu conheci, na verdade, minhas cunhadas antes do meu marido. Conheci a mãe antes do meu marido eu conheci depois, né, que era irmão dela. Mas a gente ia para as matinês com 14 anos, mas a gente já tinha o nosso próprio dinheirinho para comprar lá o coquetelzinho de fruta sem álcool, né? Era tipo das 5 às 10 da noite, né? Para dançar, paquerar, coisa de adolescente, né? Só que nós vivíamos isso só aos finais de semana. Segunda a sexta era trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Trabalhava o período integral, o dia inteiro, carteirinha registrada, com salário, conta bancária, e à noite o estudo. E você tinha que estudar à noite. Não tinha essa flexibilidade tão grande como tinha hoje, de você conseguir estudar de manhã e trabalhar à tarde. As empresas não eram tão generosas assim, que esse novo formato que nós temos hoje, não tinha tanto estágio, né? Era segundo grau, não tinha questão da exigência em tudo de formação de graduação, era só alguns cargos, né? Então, o estudar era você concluir o segundo grau, que se chamava colegial, e depois a faculdade era opcional, né? E então, vendo tudo isso e comparando com o teu cenário hoje, né? Você com 15 anos, eu tinha carro com 16. Eu comprei o carro antes de poder dirigir. Meu pai dirigia. Eu tinha um Chevetinho hatch, azul marinho. Meu pai que dirigia. Aí ele disse, tá bom, filha, você juntou dinheirinho e tal, o carro do meu pai tava ruim, e aí depois roubaram, aconteceu um rolo. Eu falei, quer saber, eu vou comprar esse carro. Aí eu lembro que aos 16 eu falei, papai, eu não posso, aos 18 anos eu peguei o carro, mas aos 16 anos eu já tinha meu carro. Eu fui precoce, não é uma referência, mas para quem tem ansiedade de vencer, mas pode ser uma inspiração, né? Ô, Laila, agora comparando com o teu cenário, que teus amigos, meio a meio, metade já quer pensar no futuro, metade só quer curtir o momento, né? Mais ou menos isso. O que você acha que é o correto, na sua opinião, pela educação e orientação que você recebe do teu pai? Fala aqui na câmera 4. Sim, na minha opinião, a gente sim tem que aproveitar o hoje, mas Só com um pouquinho mais alto. consciência. Com consciência. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente tem que sempre estar pensando em possibilidades, juntando hoje com amanhã, mas ainda ter aquele pensamento, será que eu vou tá vivo ainda amanhã? Então, sim, pensem no amanhã, mas com maturidade, é o que meus pais me ensinaram, né? Ter maturidade, ter responsabilidade,
que eu acho que são coisas essenciais, assim, na vida de um adolescente. Muito bacana. Agora, me fala uma outra curiosidade. Além de atriz, o que você, no teu coração, teu pai já deve ter feito essa pergunta, o que você, no teu coração, que te agrada? Né? Ele disse, mas, pô, você não quer ser médica, veterinária, né? Que as meninas às vezes gostam bastante, ou então professora, alguma coisa assim. Fora atriz, por exemplo, você teria qual segunda profissão? Sim, eu não penso em trabalhar com uma coisa e pensar que ela não vai dar certo, vamos colocar assim. Eu penso na arte, eu não consigo pensar em outra coisa, mas se eu fosse escolher um outro caminho, acho que minha mãe é professora, então eu gosto bastante de criança, já estou ali junto com eles, então talvez isso, professora, Lecionar. talvez, ou psicóloga de criança, mas é realmente uma segunda opção. Eu estou pensando na arte como primeiro, né, teatro, TV como primeira opção, e eu não espero, eu sei que vai dar certo no meu coração, porque se eu batalhar bastante, estudar bastante, sabe, tudo é possível. Eu não vou pensar que em uma segunda opção, sabendo que eu tenho a minha primeira e ela vai com certeza dar certo, porque é o que eu quero e é o que tá ali, sabe? Então, a segunda opção Muito bem. ela tá aqui para me ajudar, mas a Tá. minha primeira já tá no Tá. meu coração. Tá. Eu acho que assim, na vida a gente tem que ter o que a gente quer, a gente tem que se preparar para isso, mas por outro lado, hoje em dia eu vejo que a gente pode ter, e eu costumo dizer isso para as pessoas não se frustrarem, tudo que a gente coloca a nossa energia, eu quando era criança eu brincava, fazia essa questão dos teatros, que eu brincava com as amiguinhas e na escola, escrevia peça, e eu brincava com os meus irmãos de escritório, e eu cuidava também com a mamãe, ajudei a criar os meus irmãos, cozinhar e cuidar deles, então eu fui preparada para várias situações, vamos dizer assim. E me casei com um militar, meu marido foi militar, né? Quando eu me apaixonei, ele era soldado. E depois ele foi para o mercado de trabalho também. Aí pensando em todo esse cenário, o que eu aprendi? Aprendi que você pode ter mais de uma profissão. Tem um leque. Exato. E o mundo hoje globalizado, ele te permite até, se você, no caso, como atriz, quiser ser vamos dizer, uma outra profissão, sei lá, você pode fazer uma consultora de imagem, consultora de marketing ou qualquer coisa assim, você pode fazer, por exemplo, uma universidade até online, de 2 anos, ou uma presencial de 4 anos, né? Então, assim, que eu queria deixar um recado, vamos ver se a Jacira concorda e o pai da Laila, é que a gente pode ter um desejo, pode se preparar para aquele desejo, mas para a gente ter uma boa vida, se a gente estiver preparado para um plano B, C, D, a vida é mais agradável, porque uma hora, vida de artista é assim, sobe e desce. Uma hora você está num projeto, acabou o projeto, agora precisa dar um tempo na sua imagem, porque a gente vai fazer um outro projeto daqui X tempo, aí você tem que trabalhar em outra coisa. Quando você faz uma novela, é assim. Então você fez um papel marcante, depois você vai para casa e no outro semestre você volta. O que você faz esses 6 meses? Então, a arte está envolvida nisso. Cinema, eu posso trabalhar por trás das câmeras. Exato. Foi o que eu fiz. Monólogo. Foi o que eu fiz. Essa menina é minha gêmea, não. Cris. Foi o que eu fiz. Mas eu sempre tive, fora isso, eu sou desconfiada, sabe? Eu sigo meu coração, mas eu quero segurança. E aí o que eu fiz, não, eu sempre trabalhei em turismo, fui coordenadora de voos, tinha carteira registrada, construí meu patrimônio enquanto a arte estava vingando. Entendi. E então, depois a gente vai falar nos bastidores sobre. Com certeza. Mas, vamos lá, Jacira, o que você acha? Você acha que o jovem, que nem ela tem uma inspiração de atriz, né? Tem isso na veia, já está trabalhando, gente, já fez coisas, ela já vai contar já. Ela já participou, já fez trabalho de tudo. Mas você acha que deve ter um plano B, C, D, umas outras opções de profissão? Então, isso que você falou foi muito interessante, porque eu, quando era bem jovem também, o meu desejo era ser psicóloga. Só que eu falava assim, eu também tinha paixão por cabelos. Então, eu falava assim, se eu não conseguir ser psicóloga, eu vou ser cabeleireira. E eu acabei sendo cabeleireira, né? 42 anos que eu faço a cabeça das mulheres, né? Mas assim, querendo ou não, a cabeleireira, ela é uma psicóloga, então eu consegui juntar, porque a cliente, ela vai lá no salão, muitas vezes você tem que dar um conselho,
conversar, deixar a cliente tranquila. Então, isso é bacana também, porque aquele momento do salão é o momento da cliente e da profissional. Então, é o momento que a cliente desabafa, às vezes chora, às vezes procura alguma ideia, pede conselhos. Então, eu achei bacana, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, eu pude juntar o meu talento, o meu dom de cuidar de cabelo, cuidar de beleza, e, ao mesmo tempo, cuidar do lado espiritual e emocional da cliente. Justamente por isso, tem a questão da nossa construção, da nossa imagem, o que nós queremos mostrar para o mundo, o que nós estamos vivendo, os lugares que nós queremos ser incluídos. E a gente, como seres humanos, a gente quer sempre ser aceito, a gente quer ser incluído, né? Então, a gente também procura construir uma imagem dos lugares ou na imagem que a gente quer que as pessoas tenham da gente, né? Aí a questão é, o quem você quer ser? Você pode ser uma cabeleireira, psicóloga e apresentadora, que nem a Jacira, que já virou fazendo afroempreendedoras. Ela tem aí, aliás, ela tem a parte também que ela está se formando em mais uma profissão, que é... estética e cosmética, né? 4. Nessa loucura toda de casamento, que eu me casei ano passado, vou fazer 1 ano de casado agora, dia 12 de outubro, faltando 1 mês para o meu casamento, eu fui me inscrevi na fazer faculdade. Vestibular. Aí eu amo a Jacira. Aí agora, além de tudo, da minha correria, eu ainda sou estudante de estética e cosmética. Então, vou juntar isso, eu já faço, né? Então, vou ampliar mais os conhecimentos e os trabalhos lá no salão. Então, é sobre isso. A Laila vai sair daqui com uma lista de 10 profissões, né? Já tô anotando. Pode ser que o pai dela goste. Vamos ouvir o pai. Artilão, o que você está achando disso? Eu vou falar para vocês do seguinte, essa menina, desde pequena, a gente ficava em cima dela. O que você vai, o que você vai? E conforme fui falando, ela foi trabalhando, e ela, desde pequena, o caráter dela foi muito forte. Se ela falasse não tinha quem colocasse a cabeça dela que era sim, né? Se ela visse o negócio, para ela ali, aquilo é o que ela queria, ela não queria outra coisa na frente dela. Eu quero bola. Você pode vir com bicicleta, com boneca. Não, eu quero a bola. Acabou, né? E durante todos esses anos, nossa pauta de domingo no café da manhã, né? Pelo menos uma vez por mês. Se você pensar dessa forma e querer ir para outro... Ela aceita, ela é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir. Ah, é? Tá bom, é. É atriz. É atriz. A gente tem que tomar cuidado, é atriz. Laila, né? não use seus artifícios em casa. Não, eu falo para ela, você está falando comigo, você não está falando com o pessoal lá fora, né? Mas é esse ponto de... Você não quer ter um plano B? O meu plano B continua sendo a arte. E o plano C também. Agora, o plano D em diante, a gente já começa... Talvez eu dê aula. Exatamente. Né? Ela vai com a mãe dela para a escola, ela gosta, né, de ir para a escola, as crianças adoram ela, né? Tia Laila, Dia dos Professores, ela ganha presente. Olha isso. Né? Que linda. Então, vamos dizer assim, o plano D dela talvez seja ser professora, né? Nós, como pais, né, nós temos o dever, é o sonho, é o que você quer. Vamos brigar por isso, vamos batalhar por isso, né? Não é porque os cursos são caros. Como eu falei, tem gratuito. Vamos escrever, de você escrever o seu filho num curso gratuito, você já está lutando por ele. De você pegar chuva, pegar sol, levar, trazer, acompanhar. Fala aqui para os pais na câmera 4. Continua esse raciocínio, estou gostando. Acompanhar os seus filhos no dia a dia. Eu quero ser atriz. Mas eu não tenho condições financeiras. Existem cursos gratuitos no município, ou dentro do Guarujá, ou dentro de Santos, ou dentro de São Vicente. Ou da cidade no Brasil que você Exatamente. estiver. E você acompanhar seu filho. Você vai estar lutando por ele. Não é chegar e falar, se vira lá, vê o que você consegue.
Que, na realidade, esse era na nossa época. A nossa geração Nossa se vira geração nos foi 30. se vira nos 30. Vamos rachar a conta, Sim. temos aluguel para pagar, precisamos comer, ir junto o grupo, Exatamente. irmãos, pais, e todo mundo tinha que vencer junto em família. Né? E era questão de sobrevivência. Era questão de sobrevivência. E a gente se apertava todo, né? E ia correr atrás do nosso sonho. Mas primeiro era dentro de casa. Né? Então, nós somos verdadeiros guerreiros. Né? E a mentalidade de alguns pais hoje é: se eu me virei, você vai se virar também. Né? Tá certo? Em Tá partes. certo. Mas tá errado? Também tá errado. Né? Se eu não tive certo conforto e hoje eu posso dar esse conforto ao meu filho, por que eu não vou dar? Ah, porque eu dormi, porque eu tinha um par de chinelo, eu tinha um par de tênis, meu filho vai ter um par de chinelo, um par de tênis. Não, ele tem que ter o que eu tenho condições de proporcionar para ele. Né? Eu acho que todo pai, toda mãe, quando chega em casa, vê seu filho dormindo, né, numa cama, coberto ou no ar-condicionado, ele deita a sua cabeça no travesseiro ali e está tranquilo. Eu fiz minha parte. Estou fazendo, né? Estou fazendo. Aí vem a segunda parte. O seu filho, ele tem que fazer a parte dele também. E no momento, esse momento, para quem tem condições, é estudar. Né? Condições que eu falo, tem muitos que não têm condições somente de estudar. Ele tem que ajudar dentro de casa, como nós ajudamos. Né? Então ele vai estar trabalhando. Né? Mas, em primeiro lugar, é estudar. Acompanhe seus filhos na escola. Chega em casa, né? A gente quando eu vou buscar ela, volto. E aí, como é que foi a sua aula hoje? O que você teve? Compartilha comigo. O que você teve de matemática? O que você teve de português? Né? É isso que você está batalhando pelo seu filho. Né? Porque tem pai e mãe que, quanto muito, vai lá e faz a matrícula dessa criança na escola. E É larga. sobre isso. Aí, vamos continuar, Tilau, nesse raciocínio. Existem duas coisas. Tem o 8 e o 80. Acho que a nossa geração foi o 80, que foi anos 80, inclusive. Então, ela foi o 80, comparando o 8 e 80, que é uma expressão antiga que a gente falava do exagero, né? É o mínimo e o máximo, né? O esforço mínimo ou o esforço máximo. Eu acho que o fato da gente ter vindo de uma geração do esforço máximo, trabalhar, estudar e, no meu caso, pagar o próprio estudo, porque eu negociei com o padre, cheguei lá no colégio que eu queria estudar, que era um colégio respeitado lá em São Paulo, e eu falei, vou estudar aqui, vou fazer meu segundo grau aqui, e eu levei o recibo do aluguel e falei para ele, olha, eu quero uma bolsa, e eu quero estudar aqui, eu mesmo que estou pagando aqui, ajudando minha mãe a pagar aluguel, meu pai não está trabalhando, está desempregado, e quero uma bolsa nesse colégio. Ele deu risada no primeiro momento, mas eu tinha 14 anos e assim foi feito e eu paguei meus estudos. Porque eu queria que no meu currículo eu tivesse um diferencial. Agora, nos dias de hoje isso é um pouco absurdo, né? Porque nos dias de hoje vão dizer que é uma exploração do jovem. Imagina, tá trabalhando com 14 anos, trabalho infantil, fora da lei, que só pode trabalhar com 16, a carteira, fazer estágio, etc. Hoje em dia é crime, né? Isso, esse tipo de postura. Mas era outra época, as leis mudam, né? Isso veio aí pelos anos 2000, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, mais ou menos, Fernando Henrique que mudou, o presidente Fernando Henrique, né? Não foi? Foi antes um pouquinho, né? Foi então. Que era anos 90, final de anos 80, mais ou menos, né? E eu lembro que eu já trabalhava e eu lembro dessa mudança. E o que eu avalio nisso tudo? A geração anos 80, que foi o 80, né? O exagero da superação, de trabalhar, de estudar, de se formar. E quem era mais ousado ainda ia fazer a faculdade, que era caríssima. Era impossível pagar uma faculdade, uma pessoa da classe média. Era a elite que podia fazer faculdade. E um trabalhador da classe média não podia fazer faculdade. Eu vim fazer mais velha agora. E eu teve uma época que eu fazia curso porque eu não podia pagar. Né? Porque a formação de atriz não exige uma faculdade. Né? Você faz 4 anos de teatro com uma escola que pode te dar o DRT de atriz de formação. Eu fiz, mas tinha essa questão também.
né? Então, às vezes eu conseguia fazer cursos temporários de faculdade de 3 meses para ter especialização técnica, até eu conseguir fazer uma formação, uma coisa maluca. Hoje eu faço 2 faculdades, acho que pelo que faltou lá na minha juventude, eu faço 2 que são assuntos, variações de outros mercados e outras profissões que eu escolhi ter, além das que eu já tenho, né? Aí voltamos a isso. Hoje, os pais que têm, conseguiram vencer a classe média que, né, subiu uma posição, hoje nós temos todo o conforto da classe média, média alta, você tem tudo do bom e do melhor, e você consegue dar para os filhos um alívio. Eles não têm que sair para trabalhar muito jovens, eles podem estudar mais, os jovens costumam ficar até 20 e poucos anos na casa dos pais, só sai de casa depois que se formou, muitos saem na média de 28 anos, com um estágio ou um primeiro emprego depois de se formar na faculdade. Esse padrão mudou, assim, absurdamente. E aí eu pergunto para você como pai, você acha que a gente está vivendo um 8 em 80, né? Como você disse, para você como pai, você pode, né, dar esse conforto dela não precisar, e mesmo que a lei não permite, ela pode fazer um estágio, um jovem aprendiz, né, com a idade que está de 15 anos, né, tem os projetos, ou então trabalhar a partir dos 16, né, CLT. Mas você acha que teve algo de errado com a nossa geração, ou você acha que a gente construiu para eles usufruírem? Olha, Pergunta difícil? essa é uma pergunta difícil, É que é uma reflexão, né, que não é Sim. feita, mas que eu questiono. Vou te falar por quê antes de você me responder. Porque às vezes eu vejo os jovens com uma vida muito boa, demorando muito para começar a trabalhar. E o nosso sistema previdenciário, que a gente tem aqui no meu programa, o direito previdenciário, um monte de gente para se aposentar e os jovens não estão trabalhando para dar esse equilíbrio nas finanças do nosso país, né? Que isso é uma questão de vários países, né? Nós estamos vivendo mais, a qualidade de vida melhorou. Isso é uma coisa que a gente discutia anos atrás dos países europeus. Porque lá tem bastante gente mais velha, né? Número menor de jovens. Acho que a globalização não, já está se equilibrando, mas o brasileiro agora tem uma qualidade de vida melhor, vive mais. E o jovem não trabalhando, como é que essa conta que não está batendo aqui, o jovem não está contribuindo, paga essa conta aqui da aposentadoria de quem já trabalhou recolheu, agora mudou a lei, seus 15 anos, já tem mais de 65, com 15 no mínimo de contribuição. O que você acha sobre isso? Essa balança. Olha, Você acha que a gente ralou muito e o pessoal está tendo um alívio na nova geração? Ou você acha que nós vivemos um exagero de ralo na nossa geração e o que eles estão vivendo é o certo? Então, na realidade, essa parte aí, nós ralamos muito, o país cresceu muito. O país cresceu muito, né? Estamos com uma superpopulação hoje. Temos aí o que eu costumo dar um parecer assim simples, né? Meu avô, quando ele foi se aposentar, bateu a idade dele, tempo de contribuição, ele chegou, na época não era INSS, era INPS, né? INAMPS. O INAMPS, né? Ele chegou lá, juntou a carteirinha, levou no INAMPS e se aposentou no mesmo dia. Eu vou falar, eu era criança, tinha Né? uma fila que virava 3 esquinas para levar essa bendita Sim. carteirinha, que acho que era da minha mãe e do meu pai, para conseguir marcar o dentista. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. Né? Aí, o que acontece? Já o irmão do meu avô, que é um pouquinho mais novo, quando ele foi para se aposentar, né, anos depois, ele pegou aquela carteirinha e levou. E ele já não conseguiu se aposentar no mesmo dia, ele levou uma semana. Né? Quando chegou a vez do meu pai, já durou 2 meses. E isso vem vindo. Né? Por quê? Porque a população foi crescendo. Então, o que antes era, vamos lá, 15 pessoas se aposentando num dia, hoje são milhares. 50, Milhares de pessoas se aposentando. Por né? cidade. Exatamente. Por região. E o que acontece? Esse pessoal que está se aposentando, que antigamente a média de vida
era menor, né? Vamos dizer assim, era 65 anos. Hoje nós já estamos em 70, 80. Né? Isso aí, Ele até vai abrindo um crescendo. parênteses. E na época dos anos 1900, as pessoas viviam 40 anos. Até os anos 20, 30 por aí. Era uma expectativa alta de vida você viver 40 anos. A alimentação não era essa fartura toda que a gente tem de fast food, pizza e tudo mais. Os figurinos de época, que eu fiz muito filme de época quando eu estava na Europa, eles eram 34 para uma pessoa na minha faixa etária, adulta, e eu olhava assim e falei assim, nossa, mas parece roupa de criança. Como que as mulheres entravam nesses vestidos? E aí qual é a explicação para isso? A alimentação, você comprava um bife ou um filé de frango, você fazia caldos para render a semana toda, era sopa. Então os corpos eram menores. E a gente percebe isso nas roupas de 1900, figurinos originais de 1900, 1910, antes, né, na época de guerra também, e na Primeira Guerra Mundial, até os anos 20, 30. Isso, a gente comenta... Eram outros corpos, ou seja, nós temos uma vida tão boa na nossa geração que a gente dobrou o tamanho do corpo. Fisicamente. A gente come tão bem eu comento com ela, que no né? último século a gente ocupa um número maior dentro da roupa. Sabia disso? Sim. Numeral, não, eu vou dizer, ó, vou fazer um comparativo prático. É tipo de um 14, não, um número 16, uma mulher, por exemplo, na minha idade, que eu uso, por exemplo, um 38, né? Essa diferença, assim, é grande. É enorme. Eu comento com ela, né? Hoje a gente tem condições de... se quiser ir toda semana numa pizzaria, a gente ir numa pizzaria. Imagine! A gente marcava um aniversário, eu lembro quando eu era criança, a pizza... Eu lembro de um grupo, Sérgio, que muitos devem lembrar, eu era criancinha, adorava quando chegava esse dia. Aniversário de alguém. Era uma vez por ano, minha gente. Aí vocês vão dizer, você tá de brincadeira, Cris. Juro que não estou. Comer pão com mortadela era no domingo e olhe lá, uma Coca-Cola comprar de um saco litro. de pãozinho, Era mortadela, luxo, era uma vez. luxo. Agora vamos lá, Jacira Rosa, complemente esse assunto. Você acha que hoje nós vivemos o 8 e nós vivemos o 80 do excesso de trabalho e estudo diário, e hoje a geração nova, Laila, você é privilegiada, hein? Tem uma vida tranquila, uma vida sossegada na classe média, eu tô falando de rico não, falando da classe média. Eu acredito que hoje eles são privilegiados, porque nós trabalhamos, nossos pais trabalharam para poder hoje dar essa condição. E assim, só que assim, há uma diferença, porque eu vejo a geração de hoje mais frágeis, mais fragilizada. Porque no nosso tempo, a gente andava descalço, a gente tomava banho de chuva, a gente não ficava doente. Hoje pega pneumonia se tomar uma garoa. Comia comida do chão, soprava e comia, aqui no mate engorda, né? Hoje, talvez os pais tenham mais cuidados, né? E os próprios jovens mesmo são mais fragilizados, são mais frágeis. Por quê? Porque não teve essa criação. Não foram para a guerra, que nem a gente. Como ele falou, os pais eles trabalham hoje para poder dar algo melhor para os filhos, que é uma verdade. Mas, em compensação, eu vejo uma geração muito frágil. Às vezes, a moça, um jovem arruma um namoro e, de repente, a rapaz desmancha, aí a menina já cai numa depressão. Parece que não tem aquela força que nós tínhamos. E não é porque os pais não tentaram passar isso. É porque eu acho que a geração vai mudando, as coisas vão mudando em relação até ao alimento. Hoje, os jovens, eles, em vez de comer um arroz, um feijão e um bife, não. Eles preferem um McDonald's, um hambúrguer, né? Você nem se podia falar o nome da... Ah, propaganda de graça. Manda o dinheiro aí! Pegando o gancho no que a Jacira está falando, na nossa época, a nossa janela era limitada, né? A nossa janela era limitada para o mundo. A gente tinha a nossa janela, a gente tinha a nossa televisão. Não tinha internet. Né? Não existia internet. A gente recebia notícia dos amigos que iam para o exterior. Exatamente, por carta. Eu tinha uma amiga em Paris, que morava em Paris, que era Claudinha, se casou inclusive com um francês, ela mandava cartas. Eu recebia cartas. Exatamente. Tia no Canadá mandava carta. E
a gente tinha aquela situação, ficava triste com o rompimento de um namoro, né? Com a partida de um amigo, a gente ficava triste, sim, mas não era o fim do mundo, né? E hoje em dia, eles com a internet na mão, em tempo real, ao invés deles ligarem o botão assim e falar, passou, eu já estou em outra. Não, eles dão corda para aquilo, ficam em choque, vem depressão, né? Na nossa época, a depressão ela era curada com trabalho. Com trabalho. Com uma cinta. Uma cinta. Um chinelo. Ai. Vocês entenderam o que eu falei, né? Mas, gente, foi difícil, foi né? difícil. Anos 80 e 90 foi muito difícil. Na verdade, eu vou dizer que o alívio veio. Eu me lembro quanto eu fiquei feliz com isso quando chegou a internet. Eu era mocinha, chegou em final dos anos 90. Era 95, 96, eu me lembro disso. Que aí já tinha condição de ter um acesso ao mundo, né? Isso para mim tava maravilha, né? Enfim, esse papo tá fervendo e eu vou chegar na Laila, vamos ver o que ela acha de tudo isso, né? E os jovens de casa, o que vocês acham, né? A vida tá boa, como vocês poderiam se fortalecer para ter a coragem dos seus avós? Eu acho que era bom pensar sobre isso, hein, minha gente? Fica aí esse apelo pra gente fazer reflexão. Pessoal, vou chamar o comercial 1 minutinho e eu volto já com vocês. Realizar o projeto dos sonhos é com a Habitare. Aqui na Habitare você vai encontrar profissionais completamente qualificados que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Habitare que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço.
Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar. Eles são bem divertidos e um pouco atrapalhados. Não tem longe nem perto, dos amigos até o infinito. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! Au! Pessoal, hoje em Mulheres de Sucesso, estou com a Flávia Lancha, uma mulher incrivelmente empreendedora, empresária do agro, do café. Ela tem um poder que todas vocês vão enlouquecer de conhecer a história de Flávia. Flávia, como é ser Flávia? É uma correria louca, minha gente, vou falar de bastidor, a gente está aí com vários projetos, vocês não têm noção de como é a vida dela. Me conta, ser você, como é? Olha, é gostoso, interessante, é claro, mas desafiador, porque realmente eu faço muita coisa, né? A minha abrangência é muito grande e claro que isso requer que a gente se organize melhor, que a gente tenha uma disposição, né, para estar andando atrás de várias coisas. Eu tenho um jeito de ser bem agitada, o que ajuda por um campo, né, e atrapalha em outro. Mas, afinal de contas, ser Flávia é ser multi. Adorei esse slogan dela, gente. Ser Flávia, ser multi. Flávia, as mulheres se inspiram quando te veem. Você é uma pessoa carismática, né? Você tem esse poder, você passa essa energia pra gente do poder. Como você se sente inspirando mulheres? Eu acho que é o que mais me move, estar assim, fazendo esse tanto de coisa, presente nas redes sociais, presente em eventos, porque a gente precisa, todo mundo precisa de modelo. E quando eu vejo que eu posso ser um modelo de pessoa que é empreendedora, né, competente, que faz as coisas acontecerem, eu fico muito feliz. Ver esse reconhecimento de que eu faço realmente a diferença e que elas têm eu como modelo. Gente, não é legal isso? Quando a gente faz e a gente tem consciência que a gente faz e faz bem feito e faz pensando nos grupos e faz pensando no coletivo, porque a gente não faz por nós, né? A gente faz pelo coletivo. E aquela sensação antes de dormir que você pensa assim, hoje eu realizei, hoje eu ajudei e fiz sorrir muita gente. Como Flávia sente isso? Eu acho que talvez seja algo que seja o mais inspirador, né? E principalmente nós estamos falando para mulheres. Nós ainda temos uma sociedade extremamente conservadora, uma sociedade machista. Nós vemos aí, por exemplo, o caso de violência contra mulheres, né? Então, a gente poder estar mostrando que tem um outro lado, que nós mulheres podemos sim ocupar espaços. Eu sempre convivi muito em espaços masculinos, porque o agro é um espaço masculino, né? Mas nós somos capazes.
mais importante que qualquer coisa é mostrar a nossa competência fazendo. Nós não precisamos lutar, nós não precisamos ser contra os homens. Nós podemos ocupar o nosso espaço. E é isso que eu gosto de inspirar nas pessoas e, como você disse, de uma forma leve. Gente, eu me alinhei tanto com os valores que eu falo sempre para vocês no meu programa. Nós, mulheres, queremos estar só lado a lado dos homens. E vocês sabem que eu tô sempre convidando os homens para opinarem como eles nos veem. E eles nos admiram, então isso não é uma guerra. Isso é simplesmente uma formação de time, de equipe, não é verdade? Flávia, um recado para as mulheres do Brasil sobre como a gente fazer essa união, essa parceria no trabalho ou em casa, de que não há rivalidade do feminino e masculino, que é algo que eu defendo já há muitos anos, né? Eu tô com meu marido há mais aí de 30 anos trabalhando junto há 20 anos, casada há quase 15, mas eu sempre falo sobre isso, né? Não é um acima, um abaixo, brigando. É lado a lado. Você, que também é uma mulher casada, tá aí trabalhando com teu marido, que recado você diz tanto para homens e mulheres sobre isso, sobre a valorização da mulher, de trabalhar junto, de ser uma parceira, não uma rival? Bom, a primeira parte é a gente ter a consciência nossa, com a gente mesmo. Porque começa dentro de nós, mulheres, essa consciência de que nós somos iguais. Eu penso muito igual a você, Cris, porque eu também trabalhei com meu marido a vida toda e eu falo muito que nós precisamos ser parceiros. Homens e mulheres juntos podem produzir muito mais, cada um no seu jeito. Então, queridas mulheres que estão aí nos assistindo, primeiro, tenha a consciência de que sim, vocês são capazes. Segundo, é conversando, é mostrando que a gente consegue ocupar o nosso espaço e trazer os companheiros, os maridos, para essa consciência de que juntos nós somos melhores. Incrível Brasil, Flávia Lancha. Aí um recado para os nossos homens e mulheres de todo o país. É sobre isso, gente. E em breve teremos mais novidades para vocês, porque a gente nem falou da outra parte, que ela tem um trabalho social incrível, mas eu vou revelar para vocês no próximo programa, tá certo, gente? Um beijo, Brasil. Obrigada, Flávia. Obrigada, Cris. Adorei participar, né? Poder estar contribuindo um pouco da minha experiência de vida para as pessoas. É isso aí, que você continue sendo aí essa inspiração pra gente, certo, mulheres e homens? Estamos juntos, minha gente. Chega de violência contra a mulher, tá certo? Vamos lá, vamos ser parceiros, tá bom? Um beijo, Brasil! Pessoal, e hoje com a Tice Carvalho, tô aqui no estúdio dela, ela que cuida dos meus filhos, das minhas unhas, ela faz alongamentos de unhas. E juntas, né, Tice, temos um projeto dela lindo, que eu estou dando total apoio, que se chama Mãos que Transformam, minha gente. Exclusivo para mães de autistas, você que tem que cuidar do teu filho e que você quer ganhar o seu dinheirinho no intervalo que ele tá na escola ou tá fazendo um curso. Tice, explica pra gente. O projeto Mãos que Transformam é para mães de crianças atípicas, né? De baixa renda, que fique claro, né? Com vagas limitadas. As inscrições estão abertas no nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Você vai se capacitar e ganhar o seu dinheiro, ter sua própria renda para poder ajudar nas despesas com o seu filho, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Então, se inscreve aí. Tá abertas as inscrições, meninas, mães de autistas convidadas, todas vocês, para fazer gratuitamente com a Tice no estúdio dela, esse curso de unhas, manicure, unhas em gel, certo, Tice? Tudo isso você vai ensinar. Tudo isso eu vou ensinar. Tem a apostila inclusa, todo o material de curso, não precisa se preocupar com nada, apenas vir aprender e sair daqui com o seu próprio dinheiro. Olha que lindo, gente, uma mãe que sabe como que é a realidade do dia a dia, os custos para você criar uma criança, né, autista não é fácil. Então, tá aberta essas inscrições, você pode entrar no Instagram da Tice, @Tice Carvalho Estúdio. Tice Carvalho Estúdio, é THYCI. THYCI, tá aí na telinha.
e o WhatsApp dela, que é o 13 99106-9348. É isso aí, façam as inscrições de vocês, é gratuito. Todas as segundas-feiras, manhã, tarde e noite. E terça de manhã e à noite. E terça, manhã e noite. Então dá para vocês encaixarem na agenda, escolher um desses turnos, se especializar em unhas e ganhar o dinheirinho extra de vocês. Meninas, mães de autistas, estamos com vocês, tá certo? Beijos! Hoje é o dia de celebrar Hortência e Xavier. Daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Lugar lindo, tarde maravilhosa. Vamos fazer o quê? Celebrar o amor. Acompanha aí. Esse noivo eu não vou tirar a última foto solteira, eu vou mostrar ele no vídeo. Olha o estilo, olha o estilo. Daqui a pouco é hora do sim, hein? Com certeza. Sim, 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 sim. Já, já. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby. É isso aí, pessoal, estamos de volta. E como é que vai o domingão aí de vocês? Bem, tô esperando as mensagens aí no nosso WhatsApp. Cadê as fotos? Quero ver, minha gente. Mandem oi de todas as cidades do nosso Brasil, que eu adoro. E na próxima semana vou ler com todo carinho, botar aqui na telinha do programa a carinha de vocês. Mandem aí os ois. E eu quero saber uma outra coisa. Vocês que assistem a nossa ISTV, vocês sabem que nós estamos aí na internet também. Temos aplicativos no celular. O app na Google Store, vocês podem entrar lá, Google Play, você entra e coloca ISTV HD ao vivo, baixa o nosso aplicativo e se você não estiver em casa, você pode assistir o programa da Cris no celular, sabia disso? Aquele filminho, aquela série que você está acompanhando aqui na ISTV também pode. Outra coisa, quem tem Apple, celular, iPhone, é só entrar na Apple Store e coloca lá ISTV Play. Lá tem a nossa plataforma de streaming de filmes que você pode assinar, assistir os filmes que você quiser, mas a TV é gratuita. Basta você fazer o seu cadastro, coloca lá o seu login, sua senha, cria e a televisão é gratuita, tá certo, gente? Vocês podem assistir no celular. Às vezes o pessoal me escreve, manda mensagem: Cris, eu perdi o programa, onde que eu vejo? Também está no YouTube, lá no meu portfólio no YouTube. Eu não faço programa no YouTube, mas lá no YouTube tem o meu portfólio. Você pode acompanhar os programas da ISTV, todos da Cris, depois que são exibidos aqui, né, aos domingos, vai para o crislopes.oficial. Entra lá no YouTube que vocês podem reassistir, tá certo? E tem mais um caminho para ver a ISTV, sim. Site istv.com.br, você pode entrar lá e assistir ao vivo a nossa programação de qualquer lugar do planeta, tá certo? Quero mandar um beijo pessoal de Portugal que está assistindo, eu recebo muitas mensagens, fiquei um mês com vocês aí, um beijo meus amigos que assistem através dos aplicativos e assistem no istv.com.br. E eu, Cris, assisti a ISTV no meu celular, no aplicativo, todos os domingos que eu deixei meus programas prontos para poder levar a mamãe ver netos, né, mamãe? Não sei se você está assistindo agora, mas é sobre isso. E nós recebemos mensagens também de outros países, gente. Estou revelando curiosidades, porque é bom vocês saberem que a ISTV é uma TV nacional e internacional através de streaming, ou seja, você pode assistir de qualquer lugar do planeta na internet, no site ou nos dois aplicativos do seu celular, tá certo? Bem, e vamos lá
falando aqui da nossa pauta do dia. Estou com os meus convidados. Jacira Rosa, mostra-me aqui o meu cenário. Olha lá, Vini. Jacira Rosa tá aqui, o nosso querido Artilau tá aqui, o pai da Laila Quitolina. Ela tem nome italiano, ela quer ser atriz de qualquer jeito, ela tá brigando em casa que vai ser atriz sim, ela vai ser atriz sim. Laila, você vai ser atriz? Eu acredito que você já faz trabalhos, inclusive. Mas a gente está tentando convencer você que você pode ter plano B, C, D e E. Os leques, sim. E talvez seu pai esteja gostando disso. A cara do Artilau. Mas isso a gente vai conversar depois do bastidor. Bem, pessoal, agora é o seguinte. A gente vem naquele debate que eu estava brincando com a expressão do 8 e 80. Se a geração dos anos 80, e nossos pais que foram dos anos 70, se a geração anos 80, 90 ralou muito, e agora trabalhou, estudou, trabalhava de dia, estudava de noite, e agora a nova geração tem esta opção de poder ficar em casa até mais tarde, né, na casa dos pais, de trabalhar mais tarde, depois concluir os estudos, ou se isso seria o 8, vamos dizer assim, se eles estão fazendo um esforço menor, só estudando, focando em concluir primeiro, ter uma profissão, porque as leis também mudaram, não é a opção dos jovens, né? Que essa geração, que eu sempre falo que para herdar, alguém tem que trabalhar. Então, se o seu bisa trabalhou, o seu vô herdou. Se seu vô trabalhou, se ele não gastou tudo que o bisa deixou, não importa se é um décimo com 10 filhos de um terreno, tá? Meu pai, eu lembro que ele herdou, não sei se era um décimo ou quanto era, das terras do meu avô, por exemplo. Isso, claro, não significava um grande valor, né? Mas depois, eu herdei do meu pai uma coisa. Herdei uma parede cheia de diplomas que meu pai estudava muito, muito. Foi isso que eu herdei do meu pai. Aí eu pergunto, Lailinha, está na sua mão aqui o desfecho do nosso debate. Você acha, como a Jacira falou, que a nova geração é um pouco mais frágil, que não tem essa garra, essa coisa que nós tínhamos muito cedo, porque está focada nos estudos e está curtindo. O que você acha, para você, como isso parece ser na sua cabeça? Sim, eu não vou discordar deles, porque realmente nós somos uma geração mais frágil, né? Eu percebo isso, eu vejo isso. Por que você acha, você sente isso? Acho que as nossas decisões muitas vezes interferem, até as minhas, assim, minhas decisões interferem em mim, e depois eu vejo, meu Deus. Então, tudo está interferindo, assim. E não são as pessoas em volta, somos nós mesmos que, às vezes, acabamos nos prejudicando. Você acha que essa coisa de ficar olhando o mundo online dá insegurança para os jovens de não saber nem o que escolher, o que quer fazer, o que quer estudar? Com certeza, porque, assim, a internet é um mundo falso, né? Um cara uma vez falou pra mim que a internet é uma maçã. A gente tá vendo a parte linda dela, mas a gente não tá vendo a parte de trás que é mordida, pode estar até estragada, sabe? A internet é um mundo falso, que as pessoas mentem muito. E nós, jovens, acabamos vendo isso e tipo, ai meu Deus, aquela pessoa tem a vida perfeita. Ai, aquela ali já tá viajando. Ai, aquela ali tá fazendo tal coisa. Se eu tô compara. aqui parada. Eu tô aqui parado, sem fazer nada, no mesmo lugar, enquanto outro já tá em um patamar distante. Às vezes nem é totalmente verdade. Eu vou dizer pra você, na internet todo mundo mostra o lado bom da vida, tô curtindo, tô ganhando prêmio, tô viajando, tô pegando avião, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ninguém quer mostrar o lado ruim. Agora, ninguém mostra lavando no tanque lá uma meia. Ninguém mostra lavando um banheiro. Vamos falar real? Ninguém mostra, certo? Porque a gente não quer mostrar nossa intimidade. Ou você não quer mostrar para as pessoas não acharem, nossa, ela faz isso. Todo ser humano faz muitas coisas iguais. Né? Cuidar das suas próprias coisas, cozinhar o seu alimento, né? Preparar, ir ao mercado, ir à farmácia, né? Casa, cuidar das suas coisas, lavar uma roupa, por que não, né? Você pode ter uma assistente? Sim, você pode ter, mas você vai ter que dobrar, ou você vai ter que guardar se ela dobrar, um exemplo, quer dizer, não tem essa. E o dia que ela faltar, tu vai fazer e acabou, né? Aí eu pergunto, o que você acha que poderia ser feito para que os jovens, estamos ali, têm o talento, têm o desejo para serem mais seguros, como ela falou, menos frágeis? Fala aqui na câmera 4.
Se inspirar nos mais velhos. Porque você mesmo falou, eles vieram trabalhando, nos incentivando, o que eles deixaram pra gente, e a gente só tá gastando isso. A gente não pensa que vai ter outra geração depois da gente. A gente precisa mostrar pra ela o que os nossos pais nos mostraram, o que os nossos avós nos mostraram. A gente tem que também, como é que eu posso dizer? Construir. Isso, construir para deixar a nossa imagem, para deixar a nossa, por exemplo, ai, a minha, eu tô falando como se fosse mais velha, ai, a minha mãe fez isso, meu avô fez isso, e eu vou ficar parada. Então, é a mesma coisa que eu penso agora. Se meus pais fizeram isso, meus avós fizeram isso, eu não posso ficar parada. Eu vou fazer porque minha filha já tá... Arrasou. Vamos minha bater filha palma vai pra ela. vir. Ela já está pensando no futuro. E pensar no futuro, gente, tá aí. Jovens talentosos pensando no futuro. E você, jovem, você que está assistindo, manda sua opinião. O que você acha? Você mãe, você pai. Você acha que a geração que venceu, que batalhou, que construiu, que comprou casa própria e está dando esse conforto para os filhos, errou, mimou ou não? Ou está dando porque, puxa, tem satisfação de dar o conforto, como o Artilau disse aqui. Enviem no nosso zap a opinião de vocês. O que vocês acham? Jacira? Cris, eu queria, em cima do que eu falei sobre a geração um pouco mais frágil, eu também queria acrescentar algo, que eu acredito que é uma geração um pouco mais fragilizada, mas é uma geração muito inteligente, viu? Porque que já tem está outro ganhando lado. seus milhões aí sem sair de casa. Não sabe nem o que é uma carteira fechada e, assim, sabe se posicionar em relação àquilo que elas querem, como você. Você tem certeza que quer ser atriz, você já é uma atriz, mas é o que você sonhou e o que você pretende fazer. Então, você sabe o que você quer. Então, é uma geração que também, eles sabem o que eles querem. Aí vem a questão, a gente vê as crianças geninhos. Exatamente. Geninhos, aí nós vamos abrir uma outra pauta na próxima vez, são as profissões do futuro. As novas profissões, que através da internet, as profissões tradicionais já, né, não são muito desejadas, e as novas profissões, nós temos a inteligência artificial, nós temos as crianças que pequenininho já aprendem o inglês, já cantam o inglês, vivem com o celularzinho na mão e são bons de games e tudo mais, e que vem aí as profissões que usam a tecnologia, criam aplicativos. Nós temos jovens que estão ricos, que estão aí vendendo pela internet, crianças que já faz a lojinha monitorada pela mãe, que vende lá as pulseirinhas que faz, já são pequenas empreendedoras. Eu tenho um caso na família, inclusive, é monitorado pela mãe, tudo monitorado, mas que já fazem dinheirinho e que já fazem as suas coisinhas e que vendem na internet, usam o Instagram como essa ferramenta. E temos também as crianças que vivem monetizando seus vídeos. O Artilau falou sobre isso também, que esse trabalho, inclusive, está sendo agora, o Tribunal Regional do Trabalho está checando, né, como é que ficam, como ficam as legislações, né? Se esses vídeos dessas crianças são monetizados, é um trabalho, e se é um trabalho, né, o que a lei vai propor, se tem que regulamentar, se tem que pagar imposto, como é que isso funciona, né? E se tem algum recolhimento, e existem as profissões do futuro também. O que você acha, Laila? Você acredita que as novas profissões inspiram mais os jovens do que as profissões tradicionais, né? Da geração anterior, que pensa que o filho poderia ser um engenheiro, um médico, um eletricista, uma costureira, uma estilista, ou as profissões de tecnologia chamam mais a atenção dos jovens? Fala aqui para cá. Ultimamente, as profissões de tecnologia têm chamado bem mais a nossa atenção, né? Tanto nos nossos estudos, eles estão juntando muito, né? Tem mais sala de informática. Então, desde a escola, Fundi 1, fundamental, o ensino médio, já estão juntando, porque é esse o nosso futuro. Então, eles já estão tentando integrar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, essas profissões como técnico de informática, TI, eles já estão bem mais aptos para isso do que para as antigas, né? Como você falou, As profissões costura. tradicionais. Isso. Nós precisamos continuar tendo um médico, engenheiro para construir casa, prédio, nós precisamos continuar tendo um médico. Verdade. Nós precisamos da tecnologia, mas a gente não pode deixar de ter também o tradicional. Quem vai consertar a nossa telinha? Quem é que vai consertar a nossa TV, né? Quem é que vai resolver um problema de enganamento? Quem é que vai... Então, assim, realmente a gente precisa estar antenado, minha gente,
Tem que ter um equilíbrio aí, né? Na sociedade, das profissões, né? Agora vamos falar de sua vida de atriz. Eu quero saber. Fala pro Brasil quais os trabalhos que você já fez. Sim, eu comecei o teatro com 9, 8 anos, então dentro do teatro eu já tô há um tempinho aí, sem contar as peças que eu fazia, mas dentro da TV eu tô há mais ou menos 1 ano, eu já fiz umas 2 minisséries pelo YouTube, fiz um filme que vai ser lançado na Prime, eu numa agência que eu participava, eu já fiz um podcast, eu ajudava eles, né, eu era a âncora. Dentro de um outro trabalho, eu participei como uma jurada, né, que eles queriam uma visão de uma adolescente do teatro junto com as crianças para ter essa outra visão, né? Eles já tinham os profissionais, eles queriam alguém do meio termo que estava começando para dar essas dicas a mais. Então é isso, é bem o início ainda, sem contar os vídeos que eu posto, né, sobre as coisas que eu aprendi, como fazer monólogo, vídeo de apresentação, coisas simples, mas que ajudam a quem está começando também. Muito bem. E como ela é... vou perguntar para ela e depois para você, Artilau, para a gente fechar aqui o nosso debate. Você é uma boa aluna? Eu sou. Eu não posso falar que eu não sou também, não. Vou queimar meu filme aqui. Eu sou uma Mas boa fala aluna, a verdade, sim. porque ele sabe. Não, eu sou uma boa aluna, eu me esforço bastante. Você tira boas notas? Tiro. Só tem matemática, mas eu estou me esforçando. Esse bimestre eu tirei notas incríveis em matemática. Muito bem. Matemática eu Superação, melhorei. né? Já fiz minha evolução, na minha antiga escola, eu já fui para o OBMEP, então eu estou evoluindo. E claro que eu não posso parar os meus estudos por causa do teatro, eu tenho que dividir ali os dois, né, dar minha atenção especial para os meus Muito estudos, ainda mais bem. que está chegando. Hoje acabou minha semana de provas Eu da ia escola. falar sobre isso. Como é que você concilia quando você tem uma peça de teatro, que você está em cartaz com alguma coisa, com a semana de provas? Sim, eu tento dividir os horários, porque o dia tem 24 horas. É pouco agora, tá sendo pouco. Mas como ele tem 24 horas ali manhã, até um período, umas 4 horas aos estudos, né? Que eu estudo de manhã, aí eu vou até as 4 horas, faço minhas lições de casa, os meus TCs, que tem para eu ganhar meus pontos extras, que são muito importantes. E aí depois eu treino já as minhas falas, vou treinando, e aí tem a hora do descanso. Eu descanso um pouco, aí no dia seguinte se repete, sabe? Sempre tá tentando equilibrar, assim, sabe? Claro que é bem complicado. Disciplina. É bem isso. Tem bem que ter difícil, disciplina, né? mas tem que estar sempre tentando equilibrar para não se perder em um, aí acabar esquecendo o outro, aí, entendeu? Então, sempre Certo. tá. É sobre isso. É uma balança. Pai, Artilau, Laila, passa para ele, por favor, é uma boa aluna de verdade? O que que a escola diz? Essa é a versão dela. Olha, como eu falei, era inegociável. Né? Você quer fazer, faça, mas a partir Os cursos de atriz, Exatamente. mas... Você quer fazer os cursos, faça. Você quer ir fazer filmagem, você faça. Porém, a partir do momento em que sua nota cair, e eu estipulei até onde ela poderia ter até um déficit, dali já abandona tudo. Acabou, corta todos os cursos de arte. E eu, Uma negociação familiar. Ela E estuda eu- em colégio pago ou particular? particular. Pago ou particular é ótimo, né? Essa já vão me pegar. Colégio público ou particular? Particular. Ou seja, você está investindo nela. Sim. Então é justo que ele faça essa negociação com você. Mas independente se fosse No público? No público não seria Seriam diferente. as mesmas situações. Seriam as mesmas situações, porque a educação ela vem em primeiro lugar. Acabou. A formação da pessoa, ela é em primeiro lugar. Os né? cursos técnicos vêm em qualquer tempo da vida, né, minha gente? Exatamente. Eu, agora, depois de velho, continuo estudando até hoje. Sim, todos né? nós. É uma briga, mas eu chego em casa, tomo um banho e vou para a faculdade. Eu tenho que continuar. Isso. Né? E não vou cobrar dela menos por causa disso. Muito pelo contrário, eu vou cobrar mais. Né? E faço questão de todas as reuniões pais e mestres estar sentado lá na cadeira dela e saber o que está acontecendo. E graças a Deus, né, todos os professores são unânimes. Parabéns Sua filha é pela sua empenhada. filha. Exatamente. Pego o boletim, olho, né, um por um. Muito bem. Bem, agora, teu recado, Laila. O que você diria de Laila para Laila
se olhando no espelho, sobre esse teu desejo de vencer nas artes, né? Crescer e um segundo recado para o público. Vamos lá. Para essa câmera 4. Ai, meu Deus. De Laila para Laila. Vamos lá, Laila. Você é incrível. Você é maravilhosa. Mas você tem que ter responsabilidade e cuidado, porque nada da vida aparece do nada. Você tem que ter calma, vai com calma. Sempre tá olhando para os lados, porque a rua nunca vai parar. Aqui é caminhão, ônibus, olha pro lado, eita, tá caindo avião e vai. Você é linda, perfeita, mas toma cuidado, porque a vida pode te dar uma rasteira. Então sempre esteja olhando para os lados, com responsabilidade e calma. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Você, às vezes, extrapola, mas você consegue ter calma. Muito bem. O de Laila para Laila já arrasou o recado dela, Brasil. Maravilhoso, Laila. Muito bom. Adorei. Quero agradecer a presença de vocês. Artilau, parabéns. Sua filha incrível. Minha querida Laila, você é um talento, sim. Siga teu sonho, sim. É possível a gente chegar aonde a gente quiser. É sobre isso, né? Importante é o seu empenho. E vai pensando na opção B e C, porque quando você tiver um pouquinho mais velha, você vai entender o que eu e Jacira estamos dizendo. Porque quando você fizer um filme no cinema e você está esperando outro roteiro, falo por mim. Enquanto isso, você vai fazendo um outro trabalho, seja na TV, ou seja teatro, ou seja uma outra profissão, né? Só uma dica, porque tem muitos atores, às vezes, que ficam deprimidos por conta disso. Não sabe lidar com a sazonalidade que a gente quer dizer, que são os altos e baixos naturais da carreira, né? Porque as novelas, séries, têm tempo de duração. Até os reality shows de Big Brother, aqueles meses. Tem muita gente que fica em depressão depois porque acaba a brincadeira. E aí tá, vou fazer o quê? Não é todo mundo que tem inteligência para ir fazer propaganda comercial, ou que tem uma boa agência e consegue se vender. Tem muita artista que não consegue se vender. É simples assim. E quando a gente aprende a se vender, aí vai. Aí você aprende a vender seu trabalho, você vai fazer uma propaganda aqui, uma ali e tal, fora do teu trabalho, né? Mas vai dar tudo certo, já deu, você já é linda, já é uma linda atriz, tá bom? É sobre isso, minha gente. Jacira Rosa, vamos lá, vamos dar um tchau aqui pro Brasil, vem comigo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Domingo que vem tô de volta com vocês. Muito obrigado, Artilau, por ter vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui, viu? Você é locutor ou já foi locutor? Não sou. A voz dele é de locutor, né? Olha lá, o Vini tá dizendo que sim. Obrigado. Tá vendo? Ele poderia ter sido locutor também. Poderia. Você tá vendo Tá como vendo? a gente tem muitos talentos? Vai descobrindo. Você é linda. Tudo vai dar certo, você já deu. Adorei seu recado de Laila para Laila. Gente, ela é um amor, uma simpatia. Jacira Rosa, mais algum recado para o Brasil? O recado que eu quero deixar para o Brasil é: continuem, não desistam e Deus é bom. É isso aí. Bem, minha gente, vamos firme e forte. Obrigada, minha equipe maravilhosa. Vini, todo mundo da ISTV, Rodney, obrigada, JP, presidente e tudo mais. E é sobre isso, Brasil. Vamos pensar no futuro, tá certo? Um beijo, obrigado pela audiência. Até domingo que vem. Tchau, tchau.